Muito bem. Boa noite. Economia Internacional para o curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Tópico 13, macroeconomia de economia aberta. O tema, a aula de hoje é relativamente curta, e o único tema, o único ponto aí, além de uma breve introdução que será apresentado, vai ser direto o modelo ISLM-BP, que é a versão de economia aberta do modelo ISLM da macroeconomia, modelo conhecido. E os capítulos 25 e 26 do Apple IR de Economia Internacional é a referência básica para essa aula de hoje, complementando com o livro Análise Econômica de Paulo Saporto e Carlos Pereira, capítulo 13, também como bibliografia complementar. Muito bem, economia aberta. Então, o último tópico da disciplina Economia Internacional, da parte de finanças internacionais, após termos visto uma breve discussão sobre balanço de pagamentos e outra sobre mercados cambiais, vamos hoje colocar também essa, que é, na verdade, uma revisão, porque em Macro 2 a gente também conseguiu, também foi apresentado os modelos de economia aberta, e a ideia também, como a gente já começou a ver desde o balanço de pagamentos, as economias, quase todas, né, são economias abertas, no sentido de que tem trocas com o exterior em termos de ops, Ô Enzo, tudo bem? Ô, professor, perdão, estava com o microfone aberto aqui. Opa, não, imagina, fica tranquilo, fica à vontade. Então, eu dizia sobre economias abertas, né? Na verdade, quando uma economia tem contato ou trocas, tanto financeiras quanto de produtos com outros países do mundo. Na verdade, acho que 99,9% das economias são abertas e a questão é o grau de abertura, né? Ou seja, se a economia tem mais ou menos contato com as economias dos outros países. Então, também esse grau de abertura também reflete a possibilidade de ter ou não contágio com outras economias. Em outras palavras, recebe a influência através dos fluxos de produto, né, exportação e importação, mas também através dos fluxos de finanças, né, trocas monetárias, que uma economia pode ter o contágio, entre aspas, né, ou seja, receber influência da macroeconomia de um outro país. Então, através desses fluxos, por exemplo, um aumento na taxa de juros em um país, uma economia importante, né, grande, que tem bastante contato com a sua, você pode se contagiar, entre aspas, com esse aumento de juros ou aumento de inflação, uma vez que né, existe esse contágio entre as economias. Esses contágios podem ser maiores ou menores dependendo dos arranjos institucionais de cada país. Então, por exemplo, obviamente que uma taxa de câmbio fixa é um arranjo institucional que segura um pouco os contágios, né, entre as economias, mas de qualquer modo manter um câmbio, como a gente viu, né, falamos sobre câmbio fixo na semana passada também, como a gente viu, o câmbio fixo é difícil de manter, uma vez que o governo tem que sempre intervir no mercado cambiais para manter a taxa de câmbio fixo. Então, mesmo o arranjo institucional mais, vamos dizer assim, conservador, que é a taxa de câmbio fixa, mesmo assim, né, também não impede totalmente de que as economias tenham esse contágio ou contato entre elas, né? Então, isso requer, às vezes, o que a gente chama de coordenação das políticas macroeconômicas. Em outras palavras, ou seja, fazer com que mudanças nas políticas macroeconômicas sejam avisadas e sejam coordenadas mesmo, no sentido de alinhadas, né? Então, por exemplo, um aumento nos juros de União Europeia, Japão e Estados Unidos quase que impõe um aumento de juros também nos outros países para tentar, pelo menos parcialmente,
à medida que como a gente sabe, também vimos na semana passada a relação, né, a teoria da paridade, ou seja, mudanças nos juros fazem com que haja influência direta na taxa de câmbio e no risco país. Então, é possível, ou melhor, é quase que imprescindível que haja coordenação das políticas econômicas, macroeconômicas entre os países, né? Muito bem, esse é um comentário internacional, introdutório para essa discussão aí sobre equilíbrio interno e externo. A ideia do equilíbrio interno trata-se da macroeconomia interna de um país, onde, como objetivo, um país pode ter o objetivo de ter pleno emprego, ou inflação controlada, né? Ou crescimento econômico contínuo, certo? São políticos, são objetivos da macroeconomia interna. Quando a gente fala de macroeconomia externa, com a macroeconomia de economia aberta, a gente adiciona como eu vou dizer, um objetivo a mais, que é fazer com que o balanço de pagamentos tenha um certo equilíbrio. Então, preços estáveis, produção o maior possível, pleno emprego, agora temos equilíbrio no balanço de pagamentos. E por que o balanço de pagamentos tem que ser necessariamente equilibrado? Bom, intertemporalmente, né, ou seja, quando você pensa em vários períodos de tempo, o equilíbrio ele é importante porque se você tem um desequilíbrio num período, por exemplo, num determinado ano, ou num determinado trimestre, um desequilíbrio, algo do tipo, sei lá, saída de capitais, né? Então, um déficit temporário no balanço de pagamentos naquele trimestre ou naquele ano. Uma vez que esse equilíbrio externo tem a ver com você ter esse equilíbrio intertemporal, né? Ou seja, não só num trimestre ou num ano, mas em vários, porque é possível passar por um desequilíbrio durante alguns trimestres ou anos, mas não durante muitos períodos, porque justamente déficits no balanço de pagamento recorrentes significa que em algum momento as reservas, né, de moeda dos países começam a ficar cada vez menor, mais baixa, e aí sujeito a ter uma crise severa, né? Então, nesse sentido, é importante que o país, além de pensar em produzir o máximo possível, ter pleno emprego e ter estabilidade nos preços, também seja importante adicionar aí mais um objetivo de política macroeconômica, que é o equilíbrio no balanço de pagamentos. O que leva, né, à discussão sobre aquele que a gente começou a falar no slide anterior, que é a questão dos arranjos institucionais. É possível fazer com que um determinado arranjo monetário possa ajudar a trazer esse equilíbrio interno e externo. Então, por exemplo, câmbio fixo e o câmbio flutuante, né? O câmbio flutuante não é exatamente a maior fonte de estabilidade, vamos dizer assim, para a política macroeconômica de um país, uma vez que você simplesmente troca todos os fluxos internacionais pela taxa de câmbio vigente, sem ter nenhuma intervenção no mercado, né? Agora, podem existir aqueles outros arranjos entre o fixo e o flutuante, existem alguns, né? Existem o flutuante, câmbio flutuante sujo, existem as bandas cambiais, então é possível atingir um equilíbrio razoável com mais de um tipo de arranjo monetário, né? Tem alguns países, como a China, conseguiu ter um câmbio fixo com os Estados Unidos durante muito tempo, a mesma taxa de câmbio, até porque o BC chinês intervém mesmo na política monetária lá no país o tempo todo, o Banco Central da China, mas foi possível, para o caso deles, conseguir
certo equilíbrio com o câmbio fixo. Já para a Argentina, essa foi crucial durante 10 anos manter o arranjo monetário fixo nos anos 90, foi o que trouxe estabilidade para aquela economia daquele país. Infelizmente, na hora que a Argentina teve que sair do arranjo monetário de câmbio fixo, né, isso gerou uma instabilidade macroeconômica que durou outros 10 anos. Na verdade, a instabilidade está na economia argentina até hoje, né? A inflação, o nível de inflação alta que seguiu da saída foi muito desestabilizante, né? Mas, enfim, vamos lá. Política fiscal e monetária, política cambial, continua a mesma discussão, né, que a gente viu desde o macro 2, que as possibilidades de intervenção para o governo com relação à demanda agregada eram a política fiscal e a monetária, e agora, com a economia aberta, a gente adiciona a política cambial, que, por sua vez, depende, lógico, do arranjo institucional que foi feito para a troca de câmbio no país, né? Então, ele pode intervir, câmbio administrado ou não, né? Enfim. Então, agora estamos falando, quando a gente fala de instrumentos de política macro, não estamos mais falando só de política fiscal e monetária, mas também política cambial, certo? Que são as políticas, por definição, política cambial que altera a demanda entre bens domésticos e importados. Então, política cambial é isso. Bom, e a partir de agora, essa aula, como eu disse, vai ser relativamente curta. O último ponto que eu queria rever, né, de finanças internacionais é a extensão do modelo clássico ISLM de economia fechada, né, que é o modelo que determina juros e produção, né, em conjunto com o equilíbrio no mercado de bens e serviços e o mercado de moeda. Nós vamos estender agora aquele modelo para a economia aberta. Então, agora é possível, dentro desse novo modelo ISLM, é possível ter trocas de, enfim, de capitais com o restante do mundo, que é a curva BP. Então, uma terceira curva é adicionada, e essa curva é justamente a curva BP. Se a curva IS é a curva que equilibra o mercado de bens e serviços e dá juros e produção, e a curva IL também, desculpe, a curva LM também dá juros e produção, mas no equilíbrio no mercado de moeda, você tem aí agora o que é a curva BP? São aqueles pontos, né, de juros e produção, relaciona juros e produção, só que com o equilíbrio externo de um país. E o que seria um equilíbrio externo? O equilíbrio externo seria, nesse caso, né, BP igual a zero, ou seja, o balanço de pagamentos não está nem superavitário, nem deficitário. Tá? Embora isso seja uma construção teórica, né, porque na prática o BP sempre, quase nunca é zero, né, quase 99,999% dos casos você tem o balanço de pagamentos ou positivo ou negativo. Mas aqui, nessa construção teórica, o equilíbrio externo significa BP igual a zero, tá? O que significaria que não sai nem entra capitais. Então, como é essa curva BP adicional, além da curva LM e ES? Vou mostrar aqui um exemplo, mas tem mais de um, né? Aqui a curva LM em azul e a curva IS em vermelho. Existe mais de uma possibilidade para a curva BP, mas a curva BP seria isso, essa curva verde aqui, um tipo de curva BP. E aí, onde no eixo X a gente ainda tem a taxa de juros e no eixo Y, no eixo Y, taxa de juros e no eixo X a produção, tá? E, enfim, se todos os pontos na curva vermelha são equilíbrios, taxa, juros e produção de equilíbrio no mercado de bens e serviços. Na curva azul, todos os pontos juros produção que estão nela são aqueles que são equilíbrio no mercado de moeda. E o ponto C, onde as duas curvas ISLM e SLM se cruzam, é o ponto de equilíbrio no mercado de bens e serviços, no mercado de moeda. Se você adicionar a curva BP desse jeito,
Aí, né, significa esse ponto C, então, adicionalmente, que esse ponto C, o BP, ou o balanço de pagamentos, está em equilíbrio, ele está igual a zero. Né? Então, eu pulei esse slide aqui, mas, na verdade, é isso, a ideia de que todos os pontos que estejam na curva BP, eles são os pontos que estão na curva BP, certo? Estão em equilíbrio. Então, quando as três curvas se encontram, IS, LM e BP, é um ponto que você tem equilíbrio externo e interno na economia. Interno, por quê? IS está igual a LM. E externo, por quê? Porque IS é igual a LM, além de ser igual também a BP. Tá? Então, num ponto C, aqui da curva, vai ser um ponto de equilíbrio, tanto externo quanto interno. Pontos acima da curva BP significa que a gente está voltando aqui, está em superávit no BP, ou seja, o BP maior que zero, acima da curva, tá? Por exemplo, o ponto A na figura. Já o ponto B nessa figura, ele está abaixo da curva de BP. Então, esse ponto aqui é um ponto que faz com que o balanço de pagamento esteja negativo, ou seja, esteja saindo moeda do país, né? Esteja um déficit no balanço de pagamentos. Esses acima da curva verde, positivo, abaixo da curva verde, negativo. E aqui onde as três curvas se encontram é o ponto de equilíbrio externo e interno. Então, agora, como vocês vão lembrar lá da macro 2, o ponto no qual IS e LM se cruzam é o ponto de equilíbrio interno macroeconômico. E agora, se você adicionar o BP, né, o ponto onde as três curvas se cruzam é o ponto de equilíbrio interno e externo. Agora, um comentário antes de partir para explicar em mais detalhe. Note que a curva BP, ela pode ter mais de uma inclinação. Ela pode ser horizontalmente igual ela está aqui nessa curva, nesse gráfico que a gente mostrou, tá? A ISLM sempre igual, tá? ISLM sempre igual. Agora, a curva BP, ela pode ter mais de um arranjo, mais de um modo, de um modo. Ela pode ser, por exemplo, horizontal igual essa que você está vendo aqui, mas ela pode ser também igual essa roxa, que é vertical. Ou ela pode ser essa inclinada positivamente igual a LM, embora um pouco mais alta, né? Igual essa curva laranja que vocês estão vendo aqui. Qual das três ou mais curvas BP a gente pode adotar, então? Então, isso vai depender de um outro parâmetro que eu vou introduzir agora, que é a questão do movimento de capitais, tá? Porque, vejam vocês, os capitais, no modelo de economia aberta, eles fluem entre os países, só que com diferentes graus de mobilidade de capital. Em outras palavras, os países não necessariamente todos têm restringem, alguns mais, outros menos, outros nada, restringem movimentos de capital. E por que alguém restringiria o movimento de capital? Né? Porque, né, dependendo do arranjo que um país possa fazer para essa entrada e saída de capital, tá? As restrições de movimento de capital, por exemplo, um país pode querer que até para países que têm dificuldades com o controle do balanço de pagamentos, pode falar assim, não, se você entrar com 10 bilhões aqui no país, esses 10 bilhões não podem sair, ou então eles só podem sair depois de um tempo, ou aos poucos, tá? Então, isso que eu acabei de falar é uma espécie de restrição ao movimento de capital. Em geral, essa decisão aí depende do Banco Central ou do governo do país que a gente está falando que o capital está entrando, né? Mas o que eu quero dizer é que o grau de mobilidade do capital ele varia, né? Varia bastante de acordo com o arranjo que um país fizer. E a outra coisa também é a diferencial da taxa de juros, tá certo?
Um país tem uma taxa de juros e o outro tem a sua própria, né? Então, não necessariamente eles vão ser a mesma, aliás, quase sempre vão ser taxas diferentes, né? Então, nesse sentido, o que uma taxa de juros maior pode ser um atrativo, né? Se um país tem uma taxa de juros maior, isso pode ser um atrativo para ir entrar em capitais naquele país. Por quê? Porque a taxa de juros é o retorno, né, do dinheiro, e se esse retorno é maior num outro país do que no seu país de origem, você pode querer investir naquele país para trazer algum dinheiro, né, lucrar com isso e trazer um dinheiro. Bom, de qualquer, seria ótimo se eu vou, por exemplo, investir num país que tem uma taxa de juros de 20%, mas quem diz esses capitais? Então, exatamente essa discussão aqui sobre mobilidade de capitais, se eles são mais móveis, menos móveis, se a taxa de juros é maior ou menor, vai fazer com que a curva do balanço de pagamento seja algumas delas que eu mencionei para vocês aqui. De novo, olha só, o LM continua do jeito que ele está e o IS também. Aí eu desenhei 3 curvas diferentes de BP, uma verde, uma roxa e uma laranja. A verde, ela está horizontal, né, paralela ao eixo X, em outras palavras. Essa roxa transversal, né, paralela ao eixo Y, né, uma curva vertical, e essa BP com certo ângulo parecido com o ângulo positivo parecido com a curva LM, tá? Então, o que define esses 3 tipos diferentes de curva BP? Bom, depende do grau de mobilidade de capitais, tá certo? E aí a gente tem 2 extremos e alguma coisa no meio. Os 2 extremos são quando um país não tem nenhuma mobilidade de capital, e o outro é quando existe uma total mobilidade de capital. E aí, entre esses 2 casos, número 1 e número 2, você vai ter um caso intermediário, né? Então, quando não há nenhuma mobilidade de capital, isso significa um país extremamente fechado, que hoje em dia no mundo é cada vez mais difícil de achar, né? Até Cuba hoje já existe uma boa mobilidade de capitais. Talvez a Coreia do Norte, se bem que a Coreia do Norte tem alguns fluxos de capital com a China razoavelmente consideráveis, mas quase que só com a China, né? Então, o caso mais próximo de sem mobilidade de capital no mundo hoje é a Coreia do Norte, que é um caso extremo, né? Não há acesso ao mercado internacional de capital nenhum. Na outra ponta do espectro, a plena mobilidade de capital. Então, eu tenho livre acesso, né? Então, algum investidor que queira investir no seu país pode investir sem restrições e em qualquer momento. Esse é o livre acesso, né? É o caso de plena mobilidade de capital. E entre 1 e o 2 tem aí uma mobilidade imperfeita de capital. Ou seja, existe esse movimento, existe esse acesso de capital ao mercado internacional, mas tem alguma, não é totalmente livre, né? Então você pode aí demorar alguns dias para, como eu vou dizer, para trazer o capital ou o capital sair do país, ou então pode ter que pagar alguma taxa, né? Enfim, essas coisas que fazem o caso da mobilidade imperfeita de capital. Então, nesse sentido, o que acontece? Enquanto a inclinação da curva vai cair num daqueles 3 casos que eu desenhei aí no próximo slide, né? Se não há mobilidade nenhuma, então só existe um valor de produção, né, que equilibra a conta corrente, ou seja, não depende dos juros. Como assim? Então vamos lá. Nesse caso, quando você não existe mobilidade nenhuma, você pode botar os juros nas alturas, ou você pode botar os juros zero, não importa, não afeta quando não tem mobilidade de capital. Nesse caso, o BP é vertical. Então, veja, o BP roxo, olha só, a produção é fixa, sempre essa, sempre esse nível. Não importa se o juros está aqui em cima ou se ele está aqui embaixo, né? Essa curva vertical vai ser sempre assim. E nesse caso do BP, da curva roxa, é um caso de
na ausência de mobilidade de capitais, tá certo? E o outro caso extremo, que é, né, também a plena mobilidade de capitais, e tem vários países que funcionam como plena mobilidade de capital, tem um acesso livre ao mercado internacional. Então, vejam vocês, se o meu país dá acesso ao mercado internacional em qualquer momento, vamos supor, pensa numa Bélgica, ou mesmo uma Itália, ou Reino Unido, são economias que têm acesso ao mercado internacional de capital e você não tem acesso livre. Então, se no mercado internacional a taxa de juros está 3% ou está 2%, essa vai ser a taxa que vai determinar os juros no meu país. Por quê? Porque a taxa que está de lá de fora, né, como eu tenho plena mobilidade, eu posso internalizar essa taxa a qualquer momento. Então, nesse caso, a curva BP é horizontal. Então, vamos ver a curva BP em verde aqui. Esse I aqui, que está marcado aqui, é a taxa de juros internacional. Então, um país que tem pleno acesso vai ter justamente o I vigente, vai ser esse aqui, vai ser o I internacional. Tá? Então, é por isso que essa curva verde é a curva de plena mobilidade de capital. Beleza? Então, está aqui roxo um extremo, verde outro extremo, e os casos do meio seriam essa curva laranja aqui, para a curva BP. Então, um país como o Brasil, talvez, hoje menos, né, à medida que o Brasil tem aí, como eu falei na aula passada, tem uma piscina de recursos aí bem alta ainda, né, tem aí, enfim, 100, 200, 250 bilhões de dólares nas reservas, então, talvez não seja mais tanto o caso, mas o Brasil, alguns anos atrás, se comportava com essa curva BP, era parecida a essa curva laranja, ou seja, existe o acesso ao mercado de capital, e aí, mas não é a taxa completa que é vigente no país, tá certo? Tem uma inclinação positiva. Bom, então, essa discussão, para a gente entrar na análise do modelo ISLM-BP, eu vou assumir que, daqui para frente, existem, né, dadas essas três curvas de possibilidades de BP para a curva, nós vamos assumir que a nossa curva é a curva verde, ou seja, é a curva de plena mobilidade. Por quê? Porque essa é uma análise de economia aberta e vários países estão cada vez mais, né, com a globalização, estão caindo mais no caso de sem mobilidade, de plena mobilidade de capitais. Tá? Existe ainda algumas restrições, alguns países importantes colocam restrição, como Índia e China, ao movimento de capitais, mas a maioria adota a taxa de juros internacional, tá, para a sua economia local. Então, agora esqueçam a roxa e a amarela, e aí vai ficar, nosso gráfico vai ser algo assim. Bom, para fazer essa análise do modelo ISLM-BP, vai ser um gráfico mais ou menos assim. Beleza. Então, com essa discussão aí sobre mobilidade de capitais, estamos assumindo plena mobilidade de capitais. Tá certo? Ok, que eu estou dizendo aqui. O caso mais comum hoje. Então, vamos assumir que há plena mobilidade de capitais. Tá, então, essa variável que era importante, a gente já resolveu. Escolhemos que há plena mobilidade de capital. Então, beleza. E SLMBP tem aquela cara que a gente viu agora há pouco. Ok. Tem mais uma variável importante quando você estende o modelo ISLM-BP, LM, para a economia aberta, que é incluir o BP, que é a variável regime cambial. Bom, dê uma revisada, por favor, na aula passada aí do tópico 12, quando nós falamos sobre regime de câmbio fixo e câmbio flutuante, que também são dois extremos, né, são dois arranjos institucionais de troca de câmbio de um país bastante importante. Só que agora, ao invés de assumir câmbio fixo e câmbio flutuante, como cada um deles é bem diferente, também são dois extremos, e tem impactos diferentes sobre a produção de equilíbrio, sobre os juros de equilíbrio, nós vamos analisar em separado. Nós vamos fazer uma análise ISLM-BP, tá?
Só que, para o caso do câmbio fixo, e separado depois, a gente faz uma para o câmbio flutuante. Novamente, é porque, tanto dependendo do arranjo institucional, o impacto que você vai ter sobre juros e produção é bem diferente. Tá certo? Então, vamos lá. Modelo ISLM-BP, como é que ele é? Bom, aqui eu posso fazer política monetária e política fiscal e ver o que acontece se tiver uma política monetária expansiva ou uma política monetária restritiva. Daí a gente pode fazer uma política fiscal expansiva e uma política fiscal restritiva. Nossa, só aí já são 4 casos, né? Monetária expansiva, monetária restritiva. Fiscal expansiva, fiscal restritiva. 4 casos. E aí, se você tiver aí mais, fazer esses 4 casos pro fixo e os 4 casos pro flutuante, vai dar 8 análises. Então, aí vai ser uma análise muito longa aqui. Então, para não ter que fazer 8 análises, a gente já vai fazer 4 análises, tá? Que é o seguinte: eu vou analisar o caso da política monetária expansiva e o caso da política fiscal expansiva. Cada uma delas para o regime de câmbio fixo e cada uma delas para o regime de câmbio flutuante. Se caísse na prova ou na atividade, por favor, faça uma política monetária restritiva, é parecido com a expansiva, é só o contrário, como vocês vão lembrar, né? Por exemplo, no caso do ISLM antigo, quando tinha uma política monetária expansiva, a curva LM desloca para a direita. E na restritiva, a curva LM desloca para a esquerda. Tá? E no caso da política fiscal expansiva, a curva IS desloca para a direita. E no caso da política fiscal restritiva, a curva IS desloca para a esquerda. Só relembrando isso, e aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, de vez eu não vou fazer para restritiva, tá? E vou relembrar aqui, fazer análise para as duas políticas restritivas. Monetária e fiscal é parecido do que o caso da expansiva. Então, vamos lá. Política monetária expansiva, começar por ela. Pare o câmbio fixo. Antes de ler aqui e ver esse passo a passo, vou fazer o seguinte. Olha só. Política monetária expansiva com câmbio fixo. Antes de fazer a análise, note que aqui está a minha curva IS, vermelha, aqui a curva LM e aqui a curva BP, verde. Tá? E se eu for fazer uma política monetária expansiva, é óbvio que, lembra da macro 2, LM vem para a direita. Né? Ele vai deslocar para a direita e vem para esse ponto. Só que, o que acontece quando você faz isso? Então, eu estava no ponto A, certo? Eu estava no ponto A. E fiz a política monetária expansiva. Aí, duas coisas. Então, uma coisa vai acontecer se você fizer a política monetária expansiva vindo para essa curva LM' aqui. Eu vou parar nesse ponto B. Só que agora a nossa economia não é mais fechada, ela é aberta. E o ponto P, como vocês estão vendo, é abaixo da curva de balanço de pagamentos. Então, essa minha política monetária expansiva, que me leva para o ponto B, vai fazer com que eu estou abaixo da curva BP. Ou seja, o que significa estar abaixo da curva BP? Significa estar em desequilíbrio do balanço de pagamentos. Por quê? Porque, estou abaixo do BP, significa que agora está tendo um déficit do balanço de pagamentos, está saindo mais dinheiro do que está entrando. Com essa taxa de juros em linha, né, de equilíbrio no ponto B, ela está abaixo do BP de equilíbrio, que é o I do mercado internacional. Então, vai dar um problema esse ponto aqui. Inicialmente, a minha produção cresceu e esse juros está mais baixo, só que vai dar um problema. Tá. Só que agora eu estou fazendo para o caso do câmbio fixo. Daqui a pouquinho eu vou fazer a mesma coisa só para o câmbio flutuante. Então, me acompanha para ver o que acontece com política monetária expansiva quando o câmbio é fixo. Bom, então leia aqui. Aumento na base monetária, política monetária expansiva, desloca LM para a direita. Ponto B. Juros mais baixos, produção maior. Tudo bem, já vimos isso.
Só que, como eu comentei agora, naquele ponto, os juros baixos está causando um desequilíbrio externo, certo? Eu estou com um BP negativo, então está saindo mais dólares do que entra, está tendo saídas de capital e a moeda estrangeira. E se está tendo saída de capital, os dólares estão indo embora do Brasil. E aqui o que está acontecendo com a oferta de moeda estrangeira? Caindo, está caindo. E agora que entra a ideia do papo do câmbio fixo. Agora que entra o câmbio fixo. Essa situação é de desequilíbrio. Está saindo moeda. E se está saindo moeda, que como o câmbio é fixo, eu tenho que manter a paridade entre as duas quantidades de moeda. Lembra? A Argentina nos anos 90, 1 para 1. O Brasil, né, quase isso. Mas quem teve o câmbio fixo mesmo foi a Argentina. Então, 1 para 1. Como é que eu mantenho 1 para 1 num ambiente de moeda saindo? Pensa, perdi aí 100 milhões de dólares. Se eu perder 100 milhões de dólares, para o câmbio ser fixo, eu tenho que enxugar 100 milhões de reais se o câmbio é 1 para 1. Vocês concordam? O câmbio é fixo, o câmbio é 1 para 1. Saiu 100 milhões de uma moeda, eu tenho que tirar 100 milhões. Ou seja, o governo tem que fazer uma... Como é que eu enxugo 100 milhões de reais? Como é que eu enxugo da base monetária de um país? Como que eu enxugo 100 milhões de reais? Fazendo uma política monetária restritiva. Então, olha o que eu escrevi aqui. Para manter a paridade, nesse ambiente de saída de moeda estrangeira, o BC diminui a base monetária, né? Sei lá, vende títulos, faz alguma coisa vendendo títulos, ou mexe com taxa de redesconto, ou com a, né? Faz aquela política monetária restritiva. Isso aqui no início, tá certo? A base, eu tive que fazer uma política monetária restritiva, desloca a curva LM de volta para a esquerda. Então, olha lá na curva. Né, eu estou aqui embaixo, o único jeito que eu pude fazer é, por conta do câmbio fixo, eu tive que tirar os 100 milhões de reais da economia, e aí a LM deslocou de volta para a esquerda, e voltamos para o ponto A. Tá? Então, o resumo da ópera é, eu estava no ponto A, política monetária expansiva me levou para o B, tá, o meu câmbio é fixo, significa que juros mais baixos, estou perdendo moeda, balanço de pagamento negativo, com menos moeda estrangeira, eu tenho que tirar na mesma proporção a moeda nacional. Por quê? Câmbio fixo. Então, nesse sentido, eu tiro a moeda nacional fazendo uma política monetária restritiva que faz o LM voltar para a esquerda até chegar de novo no ponto A, que é o ponto de equilíbrio. Então, meu finalzinho aqui que eu estou falando é isso. Até o ponto em que os juros voltam aos níveis originais, né? No ponto C na figura. Ops, errado. Ops. Aqui, ó. Desculpa. O finalzinho que eu estava falando é aqui, ó. Diminui a base monetária, política, né, restritiva, voltei para os juros de produção originais, que é o ponto A, nesta figura. Tá? Então, eu vim para cá, fui obrigado a fazer uma política monetária restritiva, voltei para o ponto A. Resumo da ópera. Volta. Política monetária expansiva com câmbio fixo, ela não é efetiva. Porque, como o câmbio é fixo, você acaba sendo obrigado a fazer uma política monetária restritiva e acaba voltando para o ponto inicial da economia. Vim para cá, volto para cá. E se o câmbio for flutuante? Isso era política monetária com câmbio flutuante. Cadê a política monetária com câmbio flutuante? Está aqui. Está aqui. Caso 3. Eu fiz o 1, agora eu vou fazer o 3. Só para comparar as duas políticas monetárias expansivas e comparar com os dois arranjos diferentes de câmbio. Então, dá uma olhadinha aqui, gente. Olha lá. Curva IS é a vermelhinha, curva LM é essa aqui, elas estão se cruzando no ponto A e o BP está aqui feliz, numa boa. Estou no ponto A, ninguém está triste, ninguém está reclamando da vida. Aí, eu resolvo
volta, fazer uma política monetária expansiva. Então, aí a curva LM vem para a direita. Se ela vem para a direita, agora ela está cruzando aqui embaixo no ponto B, a curva IS, e esse é o novo ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, juros baixos, mais baixo que antes, e produção maior que antes. Tá, tudo bem. É verdade, estou aqui nesse ponto B. Só que nós não estamos mais em equilíbrio no balanço de pagamentos. Eu preciso estar em algum ponto da curva BP para que não haja fuga de capitais ou entrada de capitais. Não vou estar em equilíbrio em nenhum ponto aqui fora. Né? Em BP, estou abaixo, então está saindo capital. O que acontece? Bom, existe uma pressão para resolver isso, né? Só que agora meu câmbio não é mais fixo, meu câmbio é flutuante. E agora? O que acontece quando o câmbio é flutuante? Então vamos ler aqui. Vamos dar uma acompanhada. Acompanha comigo aqui, ó. O câmbio é flutuante, diferente do caso anterior. Aumento na base monetária, LM para a direita, vamos parar no ponto B. Juros mais baixos, produção mais alta. Beleza. Só que não estamos em equilíbrio externo. BP negativo, vocês entenderam isso? O juros está mais abaixo do juros internacional. Então vai sair capital e vai sair dólares. Queda na oferta de dólar. Só que agora o câmbio não é mais fixo. Eu não sou obrigado, o câmbio é flutuante, eu não sou obrigado a vai sair o dólar, paciência, né? Vou ficar chorando. Mas existe um outro ponto que acontece aqui. Se sai dólares, o dólar fica mais rarefeito na economia comparado com a moeda local. Então, o dólar saiu, o preço dele, tudo que fica mais rarefeito, o que acontece com o preço? Quando a demanda, quando diminui a oferta, o que acontece com o preço? Sobe, né? Então, a moeda estrangeira fica mais cara e a moeda nacional fica mais barata, ou seja, há uma pressão para desvalorizar a moeda nacional. Entendeu? Então, os juros, olha só, vim para esse ponto B, juros está mais baixo, saiu o dólar. Então, o dólar está rarefeito, o preço do dólar é maior. Se o dólar está mais caro e o real mais barato, significa que tem uma desvalorização do real. Então, eu estou no ponto B e notando exatamente isso. Desvalorização do real. O que essa desvalorização do real faz? Uai, como que ela afeta as exportações, por exemplo? Ela tende a aumentar as exportações, certo? Porque se o real era 4-1 e agora está 5-1, eu ganho mais exportando. E a importação, o contrário, com o dólar mais caro, com o real mais barato, né? As importações ficam mais caras. Então, a tendência aqui é aumentar o X e diminuir o M. Aumenta a exportação, diminui a importação. Agora vamos lembrar o que está por trás da curva S. O que está por trás da curva S? Consumo, mais investimento, mais gasto de governo, mais exportação, menos importação. Se a exportação e a importação aumentam, ambas, o que vai acontecer com essa curva S? Perfeito, exato. Vai deslocar para a direita. Ela vai caminhando, deslocando para a direita, e vai deslocando, até que chega um ponto que a curva IS deslocou bastante para a direita, num ponto que ela cruza com a LM e num ponto que ela cruza com a BP. E aí, que é esse ponto C aqui, o que acontece? Está em equilíbrio de novo. Por quê? Porque o balanço de pagamentos está zero e é um ponto que faz parte tanto da IS quanto da LM. Então, meu novo equilíbrio vai ser esse ponto C aqui, onde o PIB é bem maior e os juros é igual aos juros anteriores. Então, finalizando aqui a discussão, quando o câmbio é flutuante, né, desvaloriza a moeda local, estimula as exportações, que afeta a curva IS. E a curva IS desloca para a direita, desloca, até chegar no ponto do nível de juros original, que é o ponto do BP igual a zero. E o nível de produção, como vocês viram, é maior, é esse ponto C. Resumo da ópera.
política monetária com câmbio flutuante, ela é a mais efetiva possível. Por quê? Porque sem o câmbio flutuante, ela já aumenta a produção, certo? Só que com mobilidade de capitais, né? Com economia aberta, mobilidade de capitais, e com o câmbio flutuante, não para aqui. A gente não para no Y', a gente vai até o Y2', com essa combinação de política monetária e com o ajuste do mercado de bens e serviços até chegar no ponto C. Resumo da ópera do política monetária expansiva com câmbio flutuante. Agora vamos ver os casos 2 e 4. 2, política fiscal expansiva com câmbio fixo. E depois, no caso 4, eu vou ver política fiscal expansiva com câmbio flutuante. Lembrando que ainda, obviamente, assumi que a mobilidade de capitais é plena aqui, tá bom? E aí, o que acontece nesse caso? Vamos lá, vamos aplicar uma política fiscal, sendo que tem câmbio fixo. Cadê? Política fiscal. Cadê? Política fiscal com câmbio fixo, está aqui. É esse gráfico aqui. Então, eu estou na curva IS vermelha, curva LM azul, BP verde. Todo mundo em equilíbrio no ponto A. Aí, política fiscal expansiva. Ou seja, gasto do governo aumentando ou imposto diminuindo, ou até os dois. Aí eu desloco a curva IS para essa direita, para essa IS linha aqui. Desloco minha curva IS, virou essa outra aqui, curva LM continua a mesma, então eu estou no ponto B. Estou no ponto B, onde as duas curvas estão se cruzando. Tá, no ponto B, o que acontece? Olha, política monetária, política fiscal fez o PIB aumentar. Estou com o PIB maior. E, ao mesmo tempo, os juros tá maior. Só que esse não é um ponto de equilíbrio externo. Nesse ponto B aqui, ele está acima da curva BP. Então, está tendo mais entrada de capital do que saída, e os juros estão mais altos que o mercado internacional. E agora, o câmbio, ele é fixo ou flutuante? Ele é fixo. Então, vamos ver o que o câmbio fixo faz com esse ponto B aqui. Ele vai ter alguma coisa, vamos ver. Então, me acompanha aqui. Aumento no gasto de governo, desloque S para a direita. Ponto de equilíbrio é o B. Juros está mais alto que o internacional e a produção maior que antes. Beleza. Também vimos que o BP é maior que zero, então está tendo entrada de capitais. E com essa entrada de capitais está tendo um aumento na oferta de moeda estrangeira. Sim, os juros altos fez lotar esse país de dólar. Beleza. Então vem aquele volume de dólar, só que aí esse volume de dólar chega no país e vê, câmbio fixo. O que o BC faz? Olha, se o BC não fizer nada, tem mais dólares do que antes, vai mudar a taxa de câmbio. E não pode, porque o câmbio é fixo, certo? Tem que ser a mesma relação. Toda a quantidade de moeda estrangeira tem que ser equiparada naquela taxa de câmbio fixa. Que nem no caso da Argentina foi 1:1. No caso da China, quando eles fixaram, acho que era 6,50 yuans por dólar. Enfim, uma paridade, uma taxa de câmbio fixa. Aí, então vamos pensar que está 1:1. Aí chegou, sei lá, 100 milhões de dólares. Não pode ficar na economia 100 milhões de dólares a mais. Eu tenho que ter mais 100 bilhões de reais para manter esse câmbio fixo no 1:1. Para aumentar exatamente, para ter essa paridade entre as duas moedas, eu vou ter que jogar dinheiro na economia, eu vou ter que jogar 100 milhões de reais na economia. Por quê? Para manter o câmbio fixo de 1:1. Né? E aí o Banco Central, quando ele faz isso, jogando 100 bilhões, ele está aumentando a base monetária, ou seja, está fazendo uma política monetária expansiva, está jogando dinheiro na economia. Isso faz com que a curva LM desloque para a direita. Então vamos ver lá no gráfico. Estava no ponto B, certo? Então o LM vai deslocando para a direita, vai deslocando, até que ele chega nesse ponto C, que ele está cruzando com a IS, então, portanto, é equilíbrio,
e está cruzando com a BP, portanto, o BP também está em equilíbrio. Então, no ponto C, olha que coisa, o câmbio fixo meio que obrigou o BC a botar dólares, a colocar reais na economia, até chegar nesse ponto C aqui. E nesse ponto C, aí sim estamos tudo em equilíbrio, mercado de bens e serviços, mercado monetário e o equilíbrio externo. Né? E nesse ponto C, os juros voltam ao que era antes e o PIB aumentou até chegar aqui. Resumo da ópera. Com a política fiscal, ela é mais efetiva quando o câmbio é fixo. Por que a política fiscal é efetiva no câmbio fixo? Porque qualquer política fiscal que você fizer, né, vou ter que fazer uma política monetária para compensar, para trazer de novo o equilíbrio externo, que é esse ponto C aqui. Tá certo? Então, é isso. A curva, o modelo de política fiscal com câmbio fixo. Como seria se tivéssemos uma mesma política fiscal, só que com câmbio flutuante? Vamos ver que é o caso 4, o último caso de todos aqui que a gente vai ver. Bom, política fiscal expansiva é um deslocamento da curva S. Vamos ver o desenho. Estou no ponto A, nessa curva S, aqui está a curva LM e aqui a BP, nós estamos em equilíbrio no ponto A. Aí eu faço uma política fiscal expansiva e agora eu estou nessa curva IS', fui parar no ponto B, que é um equilíbrio entre IS e LM. Beleza. Nesse ponto, a produção é maior, tá? E os juros é menor. Desculpe, a produção é maior e os juros também é maior, está mais alto, está maior do que lá no mercado internacional. Tá, e daí? E daí? O que acontece quando o balanço quando o câmbio é flutuante? Então vamos lá, me acompanha. Aumento de gastos e S para a direita. Ponto B de equilíbrio, juros mais altos, produção mais alta. Tá? Esses juros mais altos fez com que o BP ficasse o balanço de pagamentos ficasse em desequilíbrio, ficasse com o superávit. Né? Então, entrou mais capitais do país, né? Teve um aumento de oferta de moeda estrangeira. Agora o câmbio é flutuante. Então, o câmbio é flutuante, o câmbio se ajusta. Se o câmbio se ajusta, olha o que vai acontecer na economia. Vejam vocês, não está cheio de moeda estrangeira, não aumentou a moeda estrangeira por causa daqueles juros? Se aumentou a moeda estrangeira, significa que a moeda estrangeira ela está mais abundante, está sobrando dólar, está lotado de dólar. Então o dólar fica mais fraco e o real fica mais forte. Ou seja, existe uma pressão para valorizar a moeda local. O real fica mais forte. Real mais forte, como que isso impacta exportação e importação? Então, por exemplo, o real era R$5 por dólar, agora está R$4 por dólar. O real está mais forte, comprando mais. Com o real mais forte, as exportações tendem a diminuir. E com o real mais forte, a gente tende a importar mais. Os produtos estrangeiros ficam mais baratos para nós. Então, olha a situação. Exportação diminuindo, importação aumentando. Os dois estão pegando a curva IS e estão trazendo para a esquerda. Por quê? Porque exportação diminuir X, diminuir exportação, significa IS para a esquerda. E aumentar a importação também puxa a curva IS para a esquerda. Então, nesse sentido, a curva IS ela vai se deslocar para a esquerda de novo. Olha só como. Lembra que ela foi para a direita por causa da política fiscal? Então, ela volta para a esquerda, volta, até chegar no ponto de equilíbrio, nesse ponto A. Porque no ponto A, aí o IS, o ILM e o BP vão estar os três em equilíbrio. Então, né, nesse sentido, o que acontece? Ela se desloca tanto para a esquerda até que a gente chega num ponto onde os juros e a produção voltam
ao que era antes. E o resumo da ópera é que política fiscal expansiva com câmbio flutuante, ela não é efetiva. Então, quando você tem câmbio flutuante, não adianta fazer política fiscal expansiva, porque isso vai valorizar a moeda nacional, e a valorização da moeda nacional faz com que exportações e importações diminuam e o IS tenda a voltar para onde ele veio. Por isso que é não efetivo. Tá certo? É isso. Se você, por acaso, quiser ver... Então, vamos terminando aqui, só um comentário bem rápido, que é... dois comentários rápidos. O primeiro é que ISLM-BP é um modelo para avaliar juros e produção, só que agora a gente introduziu, com a parte BP, a gente introduziu a restrição externa, tá? A economia externa. Então, você pode aí avaliar numa economia aberta qual é o efeito de produção em juros. Se você quiser saber os preços, inflação, aí você tem que usar também ISM-LMBP em conjunto com aquele modelo de oferta e demanda agregada, tá? do macro 2, que vocês viram, macro 2. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, nós vimos aqui, os 4 casos que a gente viu foi de política monetária expansiva e de política fiscal expansiva, com câmbio fixo e flutuante. Tá? Se for política restritiva, é só você pegar e trazer a curva para a esquerda. O resto vai ser igualzinho a análise, tá? Nesse sentido. Por que eu estou falando isso? Porque a atividade 13, é a última atividade que eu estou pedindo para vocês aí no semestre, né? Ela é uma política monetária restritiva, tá certo? Então, o que é a atividade 13? O que eu estou pedindo? Basicamente, para vocês fazerem uma análise do modelo ISLM-BP para 2 casos. Se tiver regime de câmbio fixo e se tiver regime de câmbio flutuante. Só que política monetária restritiva. Então, a dica que eu dou aqui é que é a mesma coisa que a política monetária expansiva, só que você não, ao invés de pegar a política monetária, curva LM, e trazer para a direita, a gente pega, quando é restritiva, pega a curva LM e traz para a esquerda. Tá? Só isso, a única mudança entre esse caso aqui da atividade 13 e o caso que a gente fez aqui na aula. Tá? E para terminar, esse exercício 4 aqui que eu propus, a gente já fez, na verdade. Mas, deixa eu dizer o que a ideia é analisar produção e juros no modelo ISLM-BP com o regime de câmbio fixo e o regime de câmbio flutuante. Desse número 4 aqui. Eu só vou dizer o que é o número 4 e aí vocês vão ver onde que cai. Né? Por exemplo, lançamento por parte de governo, né, vários ministérios ao mesmo tempo, de um programa de recuperação da infraestrutura do país, ou seja, de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias também, eu diria. Né? E esse programa de infraestrutura, na verdade, o que é um programa de infraestrutura? É um aumento dos gastos do governo, não é? Então, também, obviamente, tem bastante investimento privado, mas, em conjunto, tem um investimento público de aumento dos gastos do governo. Ou seja, número 4 aqui, nada mais é do que uma política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva. Então, caso 1 e caso 2 a gente já fez. Está aqui, política fiscal expansiva, número 2 com câmbio fixo, e número 4 com câmbio flutuante. Tá certo? Então, é só rever aqui o 2 e o 4. Tá bom? Então, esse exercício que está aqui, nada mais é do que
o exemplo 2 e o exemplo 4, que são duas políticas fiscais expansivas. É uma política fiscal expansiva, isso aqui, no caso do câmbio fixo e do câmbio flutuante. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Como eu disse, a aula era curta e, enfim, essa parte de finanças internacionais foi relativamente curta também, né? Nós revimos modelos de balanço de pagamento de mercados de câmbio e esse modelo macroeconômico de economia aberta, chamado ISLMBP. Tá? Como eu tinha dito no começo do curso, essa disciplina em economia internacional foca mais em comércio internacional e revê alguns pontos importantes de finanças internacionais que vocês devem ter visto nas disciplinas de macroeconomia. Tá? E essa é a última atividade. Na semana que vem é a aula 15, é a última, né? Então, deixa eu só terminar aqui.